Tô gravando. Bom dia novamente. Vamos lá, Brendinha. Eu quero ver você. Sofia, eu quero ver você, tá? E eu vou começar aqui pegando o livro de vocês, página 98. Página 98. Tá bom. Certo, Sofia. Aí, olha, o que que nós temos? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Vocês já tiveram aula com a Nádia? Ainda não. Certo. Então, não vou contar logo o que vai acontecer. Ela vai falar com vocês. Gente, ó, seguinte. Você não contar sendo que a Adriana já falou. Já falou do Dia dos Pais? Sim, eu já assinei. Certo, então tá. E aí, gente, ó, pois vamos lá. Porque cada professor ficou responsável por algumas turmas. Eu fiquei com algumas e a Nádia com vocês. E como tá bem próximo, eu pensava que eu ia falar com ela para conversar com vocês, mas a Adriana já falou. Gente, ó, na página 98, vou colocar aqui. Página 98, esse assunto particularmente é muito gostoso de se trabalhar e fácil, porque eu acho que tudo que tem recurso visual se torna mais gostoso da gente trabalhar, tá? Então, eu tenho aí títulos e legendas. Você viu nos capítulos dessa unidade que toda matéria jornalística é escrita encabeçada por um título. Para ser notícia, para ser reportagem, precisa ter um título, uma manchete. Tá bom? Geralmente o título constrói o resumo da informação central do texto e esse título, como você também já percebeu ao estudar a objetividade, para que é escrita uma notícia, esse tipo de coisa, e a imparcialidade nos textos jornalísticos pode construir a realidade narrada de uma forma ou de outra, dependendo do ponto de vista do veículo de comunicação responsável pelo texto. Ou seja, eu posso escrever uma notícia, galerinha, trabalhando somente imagens com legendas. Eu não posso colocar só a imagem, por quê? Porque a pessoa não vai entender aquilo que eu estou escrevendo. Então, o que que eu posso fazer? Título para colocar o meu leitor a par do que está acontecendo, resumido, né? Onde eu informo o que aconteceu e com quem aconteceu, tá? E aí eu posso botar uma imagem que retrata muito bem. Eu posso botar duas imagens que retratam muito bem aquilo que eu estou querendo falar. E embaixo de cada imagem, uma legenda informando o porquê daquela foto, o motivo daquela foto ter sido publicada. Eu não preciso botar o motivo da foto ser publicada, não preciso, tá bom? Mas eu preciso colocar lá foto tirada em lugar tal, porque isso aconteceu. Então, eu tenho que explicar ao meu leitor aquela imagem que eu estou colocando, certo? É somente isso. Em vez de eu escrever um texto relatando algo, eu vou colocar uma foto relatando algo e em qual eu vou explicar o que é aquela foto. Super fácil de fazer. Nesse projeto do dia 11, do Dia do Estudante, o que é que eu quero fazer? Que vocês façam algo com relação ao estudante, tá? Ou seja, você vai fazer uma manchete, depois você vai botar uma imagem de um estudante, pode ser você e seus grupos, podem ter, digamos assim, aquela viagem que vocês foram lá para a Batalha do Genipapo. E aí o que é que vai acontecer? E fazer uma legenda sobre aquilo ali, tá? É isso que eu vou pedir para vocês, tá bom? Se não fizer, pede qualitativo. Se fizer, fica com qualitativo. É uma atividade que eu estou passando para casa, tá bom? E aí eu tenho assim, ó. Leia os títulos a seguir, na página ainda 98. Que calor! São Paulo tem o segundo janeiro mais quente em 76 anos, diz a internet. Vou para o 2. Um incêndio consome o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Vou para o 3. Com reservas, Grêmio goleia Novo Hamburgo na estreia do Gauchão. 4. Incêndio de grandes proporções destrói o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista. 5. Grêmio estreia no Gauchão com goleada sobre o Novo Hamburgo. 6. São Paulo tem calor histórico em janeiro de 2019. Você está vendo aí 6 manchetes. Agora vamos parar para analisar essas manchetes. Será que elas são tão atrativas somente elas escritas?
Não. Fica chato, não fica? Uma coisa assim, sim, o que é que tem isso? O que é que você vai falar sobre isso? O que é que você tem a me trazer, a me adicionar sobre isso? Então, ela fica chata, somente ela. Os 6 títulos lidos se referem a 3 acontecimentos. Indique quais pares dizem respeito ao mesmo fato. Vamos lá. Quais são que trabalham o mesmo fato? A primeira com a sexta, não é isso? A primeira manchete com a sexta. Eu também tenho a segunda e qual, gente? A segunda e a... Vocês hoje estão tão acordados, vocês estão com cara de sono. Isso, com a quarta, no caso, a quarta. E a que restou, terceira e, agora sim, quinta, tá? Terceira e quinta, muito bem. Aí virou. Página 99. Página 99. Aí na página 99 temos algumas questões que vamos responder. A atividade também de responder sobre esse assunto ela é muito gostoso, mas esse assunto não vai cair na prova de vocês. Por que, Pro? Porque é muito facinho, tá bom? Então, ó, cara da Alana foi ótimo. Compare entre si os pares indicados por você no item A e troque ideia com os colegas e o professor. A qual acontecimento cada um dá maior destaque? Qual é o maior, é mais subjetivo e qual é o mais sucinto? Gente, seguinte, essas manchetes, eu já expliquei uma vez que alguns jornais, eles tendem a ser tendenciosos. O que são tendenciosos? Eu posso colocar mais informação contra a favor sobre aquilo que eu estou falando. Se o meu jornal, eu sou gremista, então os meus jornalistas, quando tiver o Grêmio ganhando, ele vai ter que fazer um título maravilhoso. Se for o Grêmio que estiver perdendo, pode ser resumido. Então, isso o que ele está fazendo? Ele está sendo tendencioso, ele está indo para um lado. Do mesmo jeito, ó, eu tenho aqui, que calor! São Paulo tem o 2º de janeiro mais quente em 72 anos. Ele está sendo subjetivo, ele não está sendo objetivo. Ele não está indo direto aos fatos. Ele coloca uma expressão que causa informalidade. Eu tenho, o incêndio consome o Museu Nacional do Rio de Janeiro, ele está sendo sucinto, ele só deu a informação resumida. Com reservas, Grêmio goleia Novo Hamburgo na Estrela Gauchão. Já está sendo subjetivo. Ele botou mais detalhe, ele não foi direto ao fato. Incêndio de grandes proporções destrói o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista. Foi sucinto, foi direto. Grêmio estreia no Gauchão com goleada sobre Novo Hamburgo. Também foi sucinto, foi direto. São Paulo tem calor histórico em janeiro de 2019. Também foi direto. Então, o que acontece? Muitas vezes o jornal ele tende a querer completar e causar uma informalidade ou então tentar aproximar aquilo que está sendo trabalhado do leitor que está lendo, tá? Logicamente, o leitor está lendo ou ouvindo, né? No caso, se for um site. Observe as formas verbais empregadas nos títulos. Aí vamos para a segunda. A letra B foi só oral, tá? Na segunda A. Observe as formas verbais. Em que tempo e modo verbal elas estão? Olha aí para mim. Tempo. Não. Hoje, ontem ou amanhã? Hoje. Presente. Então, está no presente. Então, eu tenho o tempo verbal no presente. O modo, ele indica certeza, dúvida ou está te dando uma ordem? Certeza. Então, é indicativo. No presente. No presente do indicativo. Esse é o tempo presente e o modo indicativo. Discuta, discutir, fazer esse povo falar. Com os colegas e o professor e levante hipóteses. Entre essas manchetes, quais narram fatos ocorridos anteriormente à publicação delas e quais narram fatos que ainda ocorriam quando foram publicadas? Tem uma coisa, a notícia, a reportagem, a fotoreportagem, ela trabalha um assunto atual.
Só que o assunto atual pode estar acontecendo nesse exato momento, como também pode ter acontecido ontem. Tá? Então, ainda são mais atuais, está fresquinha a notícia. Então, ele quer saber isso. Qual é? Passada. Do incêndio. As manchetes tem do futebol também, né? Do futebol e do incêndio. Então, do passado, deixa eu ver aqui. No caso do incêndio, não, Florzinha, porque ele, deixa eu ver bem aqui. Ela coloca consome. Consome algo que está sendo feito. Não consumiu, tá? Mas o futebol, sim, é algo no passado. Então, o futebol é um fato narrado no passado. Já as demais são fatos que provavelmente estão acontecendo no exato momento. Eu posso também acrescentar bem aqui, ou logo após o ocorrido, tá? Então, isso aqui, vamos dizer que o museu pegou fogo hoje, de ontem para hoje, tá? À noite. E aí, o que que acontece? Está acontecendo isso hoje ou está recente? Foi logo depois que aconteceu, então já foi publicado. Diferente de um futebol que foi jogado ontem à tarde. Então, isso ele está mais próximo, tá? Aí tem a letra C. A maioria dos títulos das matérias jornalísticas apresenta verbos, usados quase sempre nesse tempo e nesse modo verbal. Levante hipótese. Por que é adotado esse recurso? Eu já disse, não vou repetir, eu quero ouvir. Por que esse recurso é utilizado? Gente, uma coisa. Se eu tenho um fato que aconteceu há um mês atrás, tá? Eu vou colocar no meu jornal. O meu leitor, ele já sabe o que aconteceu. Aquilo não é atrativo. Agora, o fato que aconteceu ontem é novo. Então, o que vai acontecer? Eu vou trazer informações novas. Então, isso sim vai ser atrativo para o meu leitor. Tá? Então, aí na letra C, a gente tem várias sugestões. Vamos botar duas, tá? Os verbos no presente do indicativo causa mais impacto, porque é algo atual, e torna o título mais atrativo. Posso botar também, por que não, expressivo. Tá? Se eu estou trabalhando no presente, aquilo ali vai ser atrativo para mim, e aí eu posso mexer com diferentes formas do verbo. E também eu posso dizer, digamos assim, causa, confere, além de conferir, tal, atualidade no fato, tá? Então, isso aí é o que acontece com os verbos.
Se eu colocar um verbo que vai acontecer, a pessoa fica curiosa. O que é que vai acontecer? O que é que a NASA está fazendo? O que é que os jornalistas estão? Tudo que é referido. Um exemplo, a vacina do coronavírus, todo mundo para e lê. E é uma coisa que ainda está acontecendo, vai acontecer. Então, depende do que eu trabalho, como eu trabalho e como eu mostro aquilo ali para a população. Tá? Logicamente que eu não vou narrar um fato que vai acontecer amanhã, às 12 horas, fulaninha de tal vai ser assaltada na esquina da rua tal com rua tal. Isso não acontece. Isso aí, você não prevê o futuro. Mas o jornal ele tem esse objetivo de informar fatos recentes ou dar continuidade a algo que aconteceu muito tempo atrás, trazendo novas informações atuais. Aí depois eu tenho a terceira questão, que tem a letra A. Gente, eu tô indo num ritmo bom, eu vou mais devagar, vocês que dizem. Tá tudo bem? Deixa eu ver a Isa. Tô esperando aí da Sofia. Ok? Beleza. Tô virando o Smurf não, viu? Ó. Não, o dente não ficará azul não, só o olho hoje. Vocês querem ver uma mágica? Tô fazendo isso toda aula, ó. Tô adorando, gente, esse negocinho azul aqui. Ó, observe a ordem dos termos dos títulos. Que tipo de letra é empregado no início da primeira palavra de cada título? Maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Realmente maiúsculo. No caso aí é maiúscula, né? E aí na letra B. E no início dos nomes próprios? Maiúsculo também. Muito bem, maiúscula. Depois, na quarta questão, ele coloca assim: observe a ordem dos termos dos títulos. Em sua maioria, eles estão na ordem direta, sujeito, verbo e complemento ou na ordem inversa? O que vocês acham? Ordem inversa, gente, é quando a ordem direta, é quando a ordem ela é invertida, tá? Então, assalto aconteceu na Rua Porto. É uma ordem inversa. A ordem direta seria: ocorreu um assalto na Rua Porto. Então, você mexe com a frase que ela não fica com a estrutura tradicional. Aí nós temos, no caso, a ordem direta. Muito bem. Depois, na letra B, ele bota assim: a opção por essa ordem confere aos textos menos ou mais objetividade? Ele é mais objetivo escrevendo assim? Não. Não. E aí, o que vocês acham? Eu acho que sim. Se é direta, eu estou seguindo uma ordem, então ela é mais objetiva. Se eu estou invertendo a opção, estou moldando a frase, ela se torna indireta, ela se torna mais subjetiva, tá? Então, mais objetividade. Mais objetividade. Entendeu, Isa? Sim. Então, gente, aí, a quinta e última dessa folhinha. Há no final dos títulos algum sinal de pontuação? Sim. No final deles, de todos? Olha lá. Não. Vocês, eu já falei, né, para vocês por que isso não ocorre? Se você Já falou falei. nome, Seguinte, eu falei uma vez, foi no começo, assim que a gente começou a trabalhar a notícia. Não há sinal de pontuação em título, porque o título é o início de um texto. Se eu coloco uma frase e já boto um sinal, um ponto final, não digo nem um ponto de exclamação e ponto de interrogação, porque você pode estar admirando, exclamando algo ou interrogando. Mas se você bota o ponto final depois da sua manchete, você está terminando a informação. Por isso que não se coloca ponto final em manchete ou subtítulo. Por quê? Porque você está iniciando uma informação. Se você já coloca o ponto final, é porque a tua informação acabou.
Entendeu? Eu falei isso, eu me lembro que eu falei para vocês no início, quando a gente estava vendo notícia, e agora eu estou voltando a falar para vocês. Jamais, em nenhum texto, coloque ponto final em título. Tanto nos textos narrativos, como qualquer tipo de texto, tá? Então, virou aí, vamos lá. Página 100. Ai, que lindo, adoro imagem. Página 100. Temos aí, ó, na página 100, legendas. Grande parte das matérias jornalísticas é ilustrada com fotografias, gráficos e desenhos. Essas ilustrações são quase sempre acompanhadas de um texto chamado legenda. Legenda é uma frase curta que normalmente tem duas funções. Descrever a ilustração, bote bem, sublinha para mim aí nessa terceira linha. Legenda, estudar, tá? É uma frase curta que normalmente tem duas funções. Descrever a ilustração e dar apoio à matéria jornalística, informando sobre os fatos noticiados. Como no título, na legenda, predominam verbos no presente do indicativo e pode ou não haver ponto final, dependendo da opção editorial de cada veículo de comunicação. Gente, deixa eu falar uma coisa que eu lembrei, senão eu vou esquecer. As provas de vocês vão ser modificadas. A minha prova de redação não vai ter mais a parte de interpretação. Vai ser só redação, tá? Vai ir direto para a redação. Por quê? Os alunos do 6º e 8º ano são meus alunos de leitura e interpretação. 7º e 9º ano são da Nádia de interpretação. A Nádia, ela já trabalha interpretação. Então, a minha prova vai ser somente redação. Redação valendo 10 pontos. Do mesmo jeito, vai ser modificado no 6º e no 7º ano. Redação e interpretação separadas, tá? Então, a prova de vocês vão valer 10 pontos, tá bom? De redação. Agora sim, vou falar. Ó, aí eu tenho... O que que eu vou fazer? Acabei de pensar, eu vou fazer essa atividade do dia estudante valendo 1 ponto na prova, tá bom? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão escrever uma manchete, vão colocar uma imagem relacionada ao estudante e vão fazer uma legenda bem legal ao Dia do Estudante. Uma homenagem para esse dia, tá? Meus alunos do primeiro ano do ensino médio, eles construíram crônicas reflexivas e vocês vão ser fotoreportagem, tá bom? Quem fizer... Oi. Mas, tipo, reportagem sobre o estudante. É como se falasse, tipo, tendo o dia do estudante, muita gente na rua e tal. Tipo, Não. mais ou menos assim. Algo com relacionado a estudante. Não precisa ser necessariamente ao dia. Entendeu? Você pode fazer uma homenagem ao estudante. Você pode pegar uma foto de vocês lá na Batalha do Genipapo, em que está todo mundo junto. Aí você pode fazer uma homenagem ao dia estudante. O dia do estudante é todos os dias. Bota uma imagem. Eu não estou dando, não quero que vocês copiem o que eu estou falando. Eu quero que vocês criem de vocês. Aí bota essa imagem e bota uma legenda para esse dia. Entendeu? É uma homenagem que você vai fazer ao seu dia. Por que é importante ser estudante? O que há de mais em ser estudante? Porque esse dia existe. Então, você vai fazer uma reflexão. É um trabalho valendo 1 ponto na prova e eu recebo ele até segunda-feira. Pode anotar, tá bom? Então, receba essa atividade até segunda-feira da próxima semana, porque eu tenho que passar para a Adriana com antecedência. Então, vale 1 ponto na provinha de vocês. E aí, vamos lá, ó. Eu tenho aí embaixo... Como no título, na legenda, predominam verbos no presente. Tanto na legenda vai ter, como na manchete, tá? E pode ou não haver ponto final. Depende da sua proposta. Dependendo da opção editorial de cada veículo de comunicação. Aí, o que que acontece? A senhora disse que não tem. Não tem, gente. Mas tudo depende do objetivo que você quer passar para a pessoa, tá? Para o seu leitor. É normal ter ponto de exclamação e ponto de interrogação, mas o ponto final a gente não coloca, só se eu quero colocar ele propositalmente. Aí é uma outra informação que você tem que deixar claro na sua história. Aí tem assim, ó, eu tenho a primeira imagem, tá? Pegando fogo aí
grande parte do Museu Nacional destruída pelas chamas. Eu tenho uma legenda. Na segunda imagem, pedestres em ponte em Minneapolis, cidade do estado americano do Minnesota, atingida por forte onda de frio. Olha como eu queria estar aí, gente. Meu Deus, como eu queria estar aí nesse frio. Virou página 101, tá? Tem aí na página 101. São Paulo registrou ontem o dia mais quente de 2019, segundo o IMET. 37 graus. Aqui a gente está acostumado com 41. E embaixo eu tenho outra legenda. Sítio arqueológico de Tulum, uma das principais atrações da Riviera Maya, México. Gente, minha prima foi lá, é linda, top. Eu vi as fotos desse lugar. É muito legal. É como se você tivesse contato com o passado, como se você entrasse no túnel do tempo e você visse várias informações assim de povos do passado. É muito legal também. E aí eu quero saber, dúvidas até aqui? Não. Não. Esse vídeo vai estar gravado, eu estou gravando o vídeo, e vai estar registrado lá no site da escola, depois se vocês quiserem rever para tirar dúvidas sobre o trabalho, sem problema, tá bom? Aí, vamos lá, vira a folha, página 102. Página 102, a 100 e a 101 só eram leituras de imagem de legenda. Na página 102, ele coloca assim: observe as imagens e legendas da seção anterior. Beleza. Deduza quais delas poderiam acompanhar notícias das manchetes lidas por você anteriormente. Qual das três? Aliás, qual delas? É mais de uma resposta aí, tá? A de São Paulo. São Paulo registrou ontem o dia mais quente de 2019 e o Grande Parque do Museu Nacional destruída pelas chamas. Então, seria a primeira e a terceira, né? Sim. Então, vamos lá. E se ele quer... Então, a primeira, vamos lá. A primeira e a terceira. Muito bem. Depois eu tenho a segunda. Deixa eu ajeitar aqui. Aí eu tenho a letra B. Letra B diz assim: analise. Qual ponto descrito da legenda cada imagem destaca? Justifique sua resposta. O que destaca em cada imagem? Vamos lá, na primeira. Primeiro mostra a imagem do fogo truando lá e tudo sendo destruído, né? Então, a destruição causada pelo fogo. A destruição causada pelo fogo. Olha aí a segunda imagem. Qual é o foco da foto? A neve. E o que está acontecendo? As pessoas estão andando sobre a nave. Então, vai lá. Os pedestres andando na ponte coberta de neve. Ai, como eu queria estar lá. Depois, Eu também, meu sonho. ali eu tenho a imagem de um local e que está em destaque o termômetro, né? Que está registrando a alta temperatura. Então, o registro da alta temperatura pelo termômetro. E o último, eu tenho uma visão de um ambiente alto do sítio arqueológico. Então, a visão panorâmica do sítio arqueológico.
Enquanto vocês escrevem, eu vou lendo aqui os textos. Lê as notícias a seguir e faça o que se pede. Esses textos vocês vão precisar para responder as páginas 103 a 107, tá? Então, são mais a imagem, não estão muita coisa para escrever, não. O menino americano, de 4 anos, foi salvo de um ataque de um cão feroz por sua gata de estimação. Jeremy andava de bicicleta na frente de casa, na cidade de Bakersfield, na Califórnia, eu acho que é assim que se fala, quando foi mordido na perna pelo cachorro do vizinho. A gata, Tara, correu então em direção ao cachorro e conseguiu afugentá-lo antes que ele arrastasse Jeremy. Toda a sequência foi capturada pelas câmeras de segurança da casa da família. O menino saiu praticamente ileso do ataque, a não ser por alguns pontos que levou na perna. Ela é minha heroína, afirmou depois. Segundo a polícia local, o cachorro responsável pelo ataque, uma mistura de labrador com chow, de 8 meses de idade, foi entregue às autoridades e deverá ser sacrificado. Os donos do cachorro afirmaram que o animal não gostava de crianças nem de bicicleta. Aí a segunda, aí foi na BBC Brasil, 15/5/2014. Embaixo, no verso de um pacote de salgadinho, uma imagem estampa os malefícios à saúde causados pela obesidade, à semelhança do que já existe nos maços de cigarro. Esse tipo de embalagem ainda não existe no mercado, mas faz parte de um conjunto de reivindicações de entidades de promoção da saúde junto a fabricantes de alimentos e bebidas. Duas delas, a Consumer International, que organiza campanhas internacionais em defesa do consumidor, e a Federação Mundial de Obesidade, lançaram nesta semana uma convocatória global para que os governos regulem esse setor de forma semelhante ao que já fazem com a indústria do cigarro. Na avaliação de representantes dessas organizações, a obesidade oferece hoje mais risco à saúde humana do que o tabaco e o cigarro. Dados mostram que os quilos extras estão entre os 3 principais causas de mortes no mundo, ao lado do tabagismo e do álcool. Tá? Então, aí eu tenho 2 notícias em que vocês vão precisar delas para responder as próximas páginas. Gente, com relação ao trabalho, com relação a essa atividade, dúvidas? Por enquanto, não. Tia, do trabalho, a Oi. legenda tem que ser de quantas linhas? A legenda pode ser até 3 linhas. Tá? Eu só não quero uma legenda de uma frase, eu quero a legenda que você comente sobre a foto. Tá bom? O texto lá do Dia dos Pais vai valer ponto em alguma coisa? Meu amor, na minha disciplina, não. Não sei a Nádia se ela vai, porque ela é responsável pela turma do 7º ano. Então, na minha disciplina, não vai. É um trabalho que é para vocês fazerem, que vocês fazem parte da comunidade escolar do CESP. Então, é uma atividade voltada para os alunos e a família. É um convite, é uma forma de você homenagear aquele que te ama. Então, assim, para mim não vai valer ponto. Eu acho que para a Nádia também não sei confirmar. Mas aí é uma questão para vocês tirarem dúvida. Tia, no comunicado que a tia Adriana colocou no grupo, diz que vai valer ponto qualitativo? Disse? Sim. Ela não falou para mim, não, mas eu vou analisar, que ela não mandou esse comunicado para mim. Que aí vai ser um ponto do Dia dos Pais, um ponto do trabalho. Se for. Então, vai valer 2 pontos. Um ponto do trabalho do Dia do Estudante e um ponto do Dia dos Pais. Aí eu vou confirmar com ela e eu confirmo com você depois. Tá bom? Confirmadinho? Tá bom. Bom cheiro, amores. Não tem dúvida, então a gente vai indo, terminamos, tá bom? Um cheiro. Deixa eu virar aqui a câmera. Tchau, tchau.